Bom, vamos falar agora da lei de Faraday. Então, a lei de Faraday fala sobre força eletromotriz, sobre tensão. É um erro achar que a variação do fluxo magnético produz uma corrente. Nós temos que tomar muito cuidado. Para aparecer corrente em uma espira ou em um condutor, é preciso duas coisas: que o circuito esteja fechado e que entre os terminais do condutor tenha uma força eletromotriz, ou seja, tenha uma DDP, tenha uma tensão. Então, quando eu falo assim, aquela espira ficou submetida à variação de um fluxo magnético, vai aparecer uma corrente induzida. A lei de Faraday não fala isso. A lei de Faraday, ela fala o seguinte, que a força eletromotriz induzida, ela é fruto da variação de um fluxo magnético num determinado intervalo de tempo. É isso que diz a lei de Faraday. Que a força eletromotriz, para quem... porque a física ela tem uma nomenclatura dela. E o que quer dizer força eletromotriz? Essa força eletromotriz induzida é a tensão, ou DDP. É o U, que você vai colocar lá no URI e vai aparecer uma corrente elétrica. Esse U aqui, ó, que vai gerar uma corrente. Então, quando vai aparecer uma voltagem? Quando a espira ficar submetida a uma variação do fluxo magnético num determinado intervalo de tempo. Todas as vezes que uma espira ficar submetida a uma variação de fluxo magnético e a espira estiver fechada, daí vai aparecer uma corrente induzida. Mas a lei fala de tensão. Então, vou fazer dois questionamentos. Em uma espira que sofreu a variação do fluxo magnético, aparecerá uma força eletromotriz induzida. Verdade. Em uma espira que sofreu uma variação de fluxo magnético durante o intervalo de tempo, aparecerá uma corrente induzida. Talvez. Não é uma verdade. Agora, se eu disser assim, em uma espira fechada, que sofreu uma variação de fluxo magnético, aparecerá uma corrente induzida. Verdade. Porque eu falei que a corrente está fechada, que a espira está fechada. Somente uma espira fechada, sofrendo a variação do fluxo magnético, aparece uma corrente induzida. Agora, se a espira estiver aberta e variar o fluxo magnético, isso aqui um ímã, aproximar ou afastar, entre os terminais vai aparecer uma DDP, mas não vai aparecer uma corrente, vai uma lâmpada ali, a lâmpada não vai acender. Porque a lâmpada, para acender, tem que, além de ter uma DDP, o circuito tem que estar o quê? Tem que estar fechado. A unidade da eletromotriz é o volt. Só que a gente está vendo aqui pela operação matemática que o volt também pode ser escrito como sendo o Weber por segundo. O Weber de variação de fluxo por intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo da variação do fluxo magnético. A lei fala que só vai aparecer uma força eletromotriz induzida e talvez uma corrente induzida, se a espira estiver fechada, se durante o intervalo de tempo houver uma variação de fluxo. Esta variação de fluxo pode ser aumentando o fluxo ou diminuindo o fluxo. Isso não importa. É claro que, diferentemente de aumentar para diminuir, nós teríamos o sentido da corrente. Mas não tem nada a ver com a corrente ser forte ou ser fraca. Se a corrente vai ser forte ou fraca, isso vai depender prioritariamente aqui, em relação a isso aqui, ao intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo for pequeno, você vai ter uma alta tensão.
Se o R for constante, a corrente vai ser alta. Ok? Então, está apresentado para você a lei de Faraday.